Olá, meus amigos da internet. Hoje, pessoal, eu vou resolver aqui uma questão de matemática, questão que veio da UF, de Minas Gerais. Eu vou ler para você a questão. Ela diz assim, ó: se A é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 2 e B igual raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Então, A menos B é igual a... Aí ele coloca umas alternativas, né? Nós temos 5 alternativas, né? Ou é a alternativa A, ou a alternativa B, ou a alternativa C, ou a alternativa D, ou a alternativa E. Então, para nós sabermos qual a alternativa correta, nós vamos ter que resolver esta questão, né? Essa questão, pessoal, ela envolve cálculos com radicais, né? Porque ó, o A ele é igual a 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Até aí, pessoal, nós temos o que nós chamamos de uma fração irracional. É uma fração irracional porque nós temos radical no denominador, né? Como também o B, que ele está dizendo que é raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Também o B representa uma fração irracional, né? Porque olha no denominador, nós temos embaixo, na parte de baixo do tracinho, nós temos raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Né? É uma expressãozinha, mas não deixa de ser uma expressão irracional, né? Então, desde que nós temos radicais, né, figurando no denominador de uma fração, né? Nesse exemplo aí, nós temos o que nós chamamos de frações irracionais, né? Para resolver essa questão, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte: acompanhem comigo. Então, pessoal, eu tenho a questão aqui, ó, que ela está assim, ó, olha só. Se A é igual a 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2 e B é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, né? O A e B aqui no caso representam frações irracionais, né? Ele está me pedindo para me calcular A menos B, né? Para fazer esse cálculo, pessoal, o primeiro procedimento que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha só. Então eu vou colocar o cálculo aqui, ó, o A, quem que é o A? O A é 4 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, menos o B é essa expressão que está aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, certo? Para mim fazer esse cálculo aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu entendo que isso aqui são duas expressões, né? São duas frações irracionais, né? Porque nós temos radicais nos denominadores, ó. Eu tenho aqui no denominador, que é a parte que fica debaixo do tracinho, ó, né? Essa parte inferior aqui, debaixo do tracinho, são os denominadores. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 2 aqui, e nessa fração eu tenho raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. São duas frações irracionais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou racionalizar cada uma dessas frações, ó. Eu vou racionalizar essa fração, depois eu vou racionalizar essa fração, né? Então a racionalização vai ser feita da seguinte forma. Me acompanhe comigo. Primeiro, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que o A, aqui, ó, o A ele é igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, certo? Eu vou racionalizar essa fração, ó. O que é racionalizar? Racionalizar racionalizar é fazer uma transformação nessa fração, né? Eu vou ter que fazer uma transformação em que eu consiga obter uma fração equivalente a essa que está aqui, mas sem radical no denominador. Então isso aqui é feito da seguinte forma, ó. Eu vou copiar aqui, ó, 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, né? Vou racionalizar essa fração. Para racionalizar eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar o denominador dessa fração pela raiz quadrada de 2, ó, tá vendo? Se eu multiplicar aqui pela raiz quadrada de 2, o denominador, eu vou ter que multiplicar também o meu numerador, ó. Então eu multiplico também pela raiz quadrada de
2, né? Fazendo esse cálculo, pessoal, nós vamos chegar na seguinte conclusão, ó. O numerador, que é a parte que fica em cima dos tracinhos, eu vou fazer isso aqui. Eu vou multiplicar 4 raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 2. Ó. Esse 4 eu vou copiar aqui e vou multiplicar agora raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 2. Eu vou colocar apenas um radical e vou fazer 3 vezes 2 e vou colocar dentro do radical o número 6. Isso eu posso fazer porque é uma das propriedades dos radicais. Ó. Então eu coloco o 4 multiplicando e multiplico os radicando aqui. Ó. 3 vezes 2 igual a 6. Então eu ponho um radical apenas e coloco 6, né? Porque aqui, ó, os índices desses radicais é 2, ó. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então eu posso fazer isso, né? Posso colocar apenas um radical e multiplicar os radicanos. Então 3 vezes 2 eu chego em 6. Só que isso aqui sobre o que? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 no denominador aqui, né? Então eles têm os mesmos índices. Então eu vou colocar apenas um radical aqui e vou fazer 2 vezes 2. Só que eu vou escrever 2 vezes 2 assim, ó, 2 elevado ao quadrado. São dois fatores 2, né? Então eu coloco 2 elevado ao quadrado. E aqui agora vai acontecer a racionalização. Ó. Eu tenho 2 expoentes aqui e o índice aqui é 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 do índice e cancelar o radical. Então essa expressão A, que é igual a 4 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2, racionalizando, nós vamos chegar em 4 raiz quadrada de 6 sobre 2, né? Então nesse caso aqui nós não temos radical no denominador, né? Muito bem. Eu vou racionalizar agora a expressão B aqui, ó. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa expressão aqui, ó, B. Então ele é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, né? Como que eu racionalizo essa expressão aqui, né? Essa racionalização é feita da seguinte forma, olha só. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma expressão, né, duas parcelas, né, subtraindo aqui no denominador, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Eu vou multiplicar esse denominador aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar até um parênteses aqui, ó. Eu vou multiplicar esse denominador pela raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Se eu multiplicar o denominador por essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar também o meu numerador, ó. Então o numerador também tem que multiplicar pela raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Então veja só, eu vou primeiro multiplicar os numeradores, ó. Aqui vai acontecer aquele chuveirinho, ó. Eu vou fazer raiz quadrada de 3 multiplicando a raiz quadrada de 3, ó. Então eu vou colocar apenas um radical aqui, ó. Eu tenho 3 vezes 3, eu vou colocar 3 elevado ao quadrado, né? Agora eu vou multiplicar a raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 2, né? Lembrando das regras de sinal aqui, ó. Mais com mais eu faço mais. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, né? Nós já fizemos esse cálculo anteriormente, né? O que eu vou fazer? Eu vou pôr apenas um radical, porque tem os mesmos índices, né? Multiplicar os radicando, ó. 3 vezes 2, eu vou chegar em 6, né? Aí eu vou fazer sobre, vou multiplicar agora os denominadores, ó. Os denominadores tá assim, ó, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, multiplicando raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Aqui, pessoal, eu vou aplicar uma das formas de produtos notáveis, né? Vou fazer o seguinte, ó. Como eu estou multiplicando uma diferença de dois fatores pela soma desses dois fatores, lembra aquela propriedade, né, que nós chamamos de diferença de 2 quadrados, que é feita assim, ó. Eu vou fazer assim, ó, quadrado do primeiro termo, ó. O primeiro termo aqui é raiz quadrada de 3. Então eu ponho raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos quadrado do segundo termo. O segundo termo aqui, raiz quadrada de 2. Então eu elevo também, elevo. Então aqui eu vou elevar também esse termo ao quadrado. Então eu escrevo aqui raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, certo? Agora aqui, pessoal, presta atenção, ó. Eu tenho uma raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu tenho um expoente 2 aqui, tenho um índice 2 aqui. Esse 2 eu posso simplificar com esse índice, né? Esse expoente eu posso simplificar com esse índice e cancelar esse radical. Aqui eu deixo do jeito que está. Agora os denominadores aqui, ó. O denominador, eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, ó. Eu tenho índice 2 aqui, eu tenho expoente 2 aqui e índice 2 aqui, ó. Esses números se simplificam, eu cancelo o radical. Aqui também, ó, eu tenho expoente 2 e índice 2 aqui, ó. Esse expoente eu simplifico esse índice e cancelo o meu radical. Aí isso tudo vai ficar, ó. Aqui agora só vão ter 3
mais raiz quadrada de 6, né? Agora aqui ficou 3 menos 2, ó. 3 menos 2 é igual a 1, né? Então, a racionalização dessa expressão b aqui, ó, raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, é essa expressão, né? Que nós também podemos escrever 3 mais raiz quadrada de 6, certo? Então, depois de ter racionalizado as duas expressões aqui, né? Agora vamos voltar no exercício, ó. Ele está me pedindo para mim calcular, olha só, olhando aqui, ó. Ele está me pedindo para mim calcular A menos B, né? Então, na verdade, ele quer que eu faça essa expressão aqui, ó, 4 raiz quadrada de 6 sobre 2, menos essa outra aqui, ó, 3 mais raiz quadrada de 6. Então, nós vamos ter que calcular aqui, ó, A menos B, né, que está pedindo, né? Então o A, agora o A eu vou colocar essa expressão, então eu tenho aqui, ó, 4 raiz quadrada de 6 sobre 2, eu tenho esse menos aqui, menos o B é essa expressão, então eu vou colocar lá dentro do parênteses, porque eu tenho um sinal de menos aqui, ó, então ponho 3 mais raiz quadrada de 6, fecho, né? Agora eu vou ter que calcular isso daqui, para nós chegarmos na resposta do nosso exercício. Aqui, pessoal, nós temos denominador, não tem? Eu tenho 2 aqui, ó. Então, eu vou colocar o número 1 aqui. Vou fazer o MMC entre 2 e 1. É igual a 2. Então, eu ponho 2 aqui. Agora, eu vou fazer assim, ó. 2 dividido por esse 2 é 1. 1 vezes 4 raiz quadrada de 6, eu vou colocar 4 raiz quadrada de 6. Agora, eu tenho que prestar atenção nesse menos aqui, ó. 2 dividido por esse 1 é igual a 2, só que é menos 2. Então, eu vou ter que fazer regra de sinal. Menos com mais é menos, 2 vezes 3, 6. Menos com esse mais aqui é menos, 2 vezes raiz quadrada de 6, eu vou copiar 2 raiz quadrada de 6, certo? Agora eu posso simplificar essa expressão com essa daqui, ó. Tenho 4 raiz quadrada de 6 menos 2 raiz quadrada de 6. Eu posso fazer 4 menos 2, eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 6 menos esse 6, tudo dividido por 2. Aqui, pessoal, eu posso agora dividir esse 2 com esse 2, eu vou ficar com 1 aqui. Posso dividir esse 6 com esse 2 também, eu vou ficar com 3. Aí nós vamos chegar, 1 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 6. E aqui vai ficar somente o menos 3, né? Porque 6 dividido 2 é igual a 3. Então fica raiz quadrada de 6 menos 3, certo? Então essa aqui é a resposta para esse exercício que está aqui, ó, certo? E a alternativa para esse exercício será... Então, pessoal, depois de todo o cálculo que foi feito, né, nessa questão, nossa alternativa que nós encontramos, então, seria então a resposta para esse exercício, pessoal, seria a raiz quadrada de 6 menos